Eu lembro que o ex-marido da irmã do André, a hora que ele desceu, ele falou, olha, a médica falou que aqui já era. Eu falei, não, o que que é isso? Me fala o que que aconteceu, qual é a condição do André? Ele ficou tetraplégico. Eu falei, gente, como assim? Eu não entendia muito bem, eu não tinha associado ainda aquilo que eu tinha assistido com o que estava acontecendo. Então, o que que é tetraplégico? Eu não Como consegui entender. Só chorava, mas segui firme, forte, 3 dias sem vê-lo e consegui entrar só no dia da operação. O hospital não queria operar o André, né, André? Que nesses 3 dias aí, eu fiquei só no oxigênio. Mas você estava consciente, acordado ou Tá. não? Fala Quer dizer, sobre dormi alguns dias, né? Como que Porque foi? André, acho legal, né, Gabi, inclusive falar a sensação de você entrar dentro da ambulância, que você fala que parece que viveu uma cena de filme, né? foi cena de filme, né? Assim que bateu o carro, eu tava dormindo e eu acordei. E eu já acordei já Na assim, ambulância. é. Sem Não, sentir já nada. acordei dentro do Dentro do carro. carro ainda, né? No Isso, caso. dentro do carro. Eu chacoalhei dentro do carro e aí eu fiz aquele movimento de chicote no pescoço. E aí foi que é onde eu quebrei a cervical. E aí eu deixei de sentir o corpo bem ali na hora. Aí a ambulância chegou, É tal, pra imediato, me né? levar, para me levar eu não conseguia respirar de jeito nenhum, porque a altura da cervical que eu quebrei atinge não dentro da medula, né, que a gente afeta a medula, né? É a medula espinhal. E aí afeta diretamente no pulmão. Então, eu fiquei Por isso praticamente a sem falta de ar. É. Aí até demorou assim muito O para a ambulância chegar. atendimento? O atendimento, demorou uns 20 toda essa. minutos, na verdade. Meu Deus, E eu não conseguia imagina. respirar praticamente. E aí eu fui dentro da ambulância, eles colocaram aquele, como que chama? Aquele O balão de oxigênio, né? oxigênio, isso. E aí, chegando no hospital, foi aquele, deita no hospital, na maca, um monte de luz passando em cima, um monte de médico. Sabe aquela cena de filme? Sim. Que você vai correndo no corredor do Grey's hospital com uma... Anatomy. Grey's Anatomy. É, Você se sentiu, tipo, Todo filme. exatamente Nossa. isso. Tô dentro de um filme. Que pena, né? E eu fiquei 3 dias no hospital porque os médicos não queriam operar. E falaram que não ia sobreviver à operação e deixaram eu esses 3 dias aí só no oxigênio. sem mais. E aí eu mais nada. recebia só essas notícias. E aí eu comecei a fazer um movimento com todos os advogados que trabalhavam comigo, com todo mundo que eu conhecia, pra gente tentar uma liminar para poder fazer essa operação do André. Porque eu falava, como assim não preciso operar? Até que uma amiga querida, a Yara, talvez ela assista, né? A Babi, todo mundo, o pai dele, o pai dela, né? Pai dela. Tem um conhecido dentro do hospital que falou com o diretor que conseguiu operar o André. Graças a Deus. E aí foi com essa ajuda. Eu entrei, no dia que eu entrei, ele estava saindo da UTI para Pro centro o cirúrgico. centro cirúrgico. E aí foi a primeira vez que o médico conversou comigo. Até então nem tinha chegado em você nada, Nada. tava pouco caso. Quando eu ouvi, Ah, tá. isso Fala foi aquele muito dia que forte, foi. né? Que Quando eu te quando vi a você primeira tava vez na entrando UTI, dentro da você UTI, falou comigo, né? eu falei com você. Que eu falei pra ela assim. Antes da cirurgia. Isso. Eu falei pra ela, tipo, me desculpa. Não tem problema. Né? Que ele ficou querendo se desculpar porque eu já estava pedindo para ele Aham, sair do sertanejo há um tempo. Nesse momento que a gente tava, que eu comecei a falar pra você que começou a ficar sério o sertanejo, eu falava, André, sai disso, você não vai conseguir focar nisso. Vamos voltar pra igreja, vamos seguir nossa vida, eu e você. Mas Então ele não. meio que se sentiu culpado. Aham, Não. sim. Sim. E aí foi a primeira vez que o médico veio falar comigo. Então ele Aham. falou o seguinte: o diagnóstico é tetraplegia. Ele não falou completa ainda, né? Ele não falou Não. completa. Completa a gente veio descobrir depois. Foi tetraplegia. Você não sabia, né? Eu tô te perguntando, o que ele falou pra mim? Eu estava adormecido, né? Eu estava sendo operado nesse No momento. caso. Então o médico só foi falar com você quando ele já estava sendo operado. Um pouco antes. pouquinho Então antes. ele falou: ó, o diagnóstico é tetraplegia completa. E tinha que fazer a operação. Nós vamos operar o André. Quem que vai assinar o termo de responsabilidade, porque ele pode morrer na cirurgia. Mas assim, a gente sabe que toda cirurgia tem seu risco, até um silicone. Todas. Mas assim, quando você está numa condição que ele estava, se fala pra você, assina aqui que ele tem risco de morrer.
meu Deus, você fala, caraca, é muito grave, né? Sim. Você não consegue distinguir. E aí ele falou, tetraplegia, ele nunca mais vai falar depois dessa cirurgia, ele nunca mais vai comer, ele vai vegetar, vai só olhar pra cima e oxigênio, balão de oxigênio pra sempre. Eu olhei pra ele, Respirar pelo ventilador mecânico, né? Nossa, que arrepiado. Sim. eu olhei pra ele e falei, doutor, eu quero ele vivo. Ele vai estar vivo? Uhum. Não sei. O resto eu me viro depois. Eu quero ele vivo. E ele falou, não sei, você tem que assinar, né? E aí a irmã assinou, né? A Kedma assinou, e aí ele foi. Ele foi e eu fiquei, foram mais de 24 horas operando. Ele operou pela frente, tem essa marquinha. Não, por aqui, ó. Foi pela frente. Isso lá. Aqui, amor, né? Pela frente e aqui por trás. Se a gente pegar os nossos 3 dedos e colocar aqui, a gente vai sentir a terceira vértebra. A lesão dele é a partir da terceira. Exatamente Então, pega aqui. aí, é muito alta. Entendi. Então, Nossa. ele tem uma marca enorme aqui atrás, Tem. desse tamanho. E essa cirurgia era pra fazer exatamente o quê? Tá. Quer que eu Explica aí, demonstre? mostra aí. Mais Sem ou falar menos, com a porque- mão, vai ficar mais fácil. No nosso Insta, inclusive, tem fotos Tem. disso, que eu acho legal as pessoas olharem. A nossa medula, ela é assim, a nossa coluna é assim, nossa, né? coluna. E aqui dentro é como se tivessem... Gente, eu sou leiga no assunto. Eu então, também. assim, Então, dentro daquilo que eu vivi. Então, Sim. quem é da Medicina medicina, na prática. que o pessoal gosta de dar umas cutucadas, então eu não sou da medicina, sou do direito. Então, ficam alguns fios aqui dentro, como se fosse fiozinho mesmo de energia. O que aconteceu do André a coluna dele fez isso, e os fios foram cortados. Por Entendi. isso que não passa a comunicação, Ah, entendeu? entendi. Então, qual foi o intuito da cirurgia? Voltar isso que tava pra cá, pra não agravar mais. Ponto. Entendi. Mas os Então, fios mas ficaram mesmo, então todos teve que cortados. fazer toda essa abertura pela frente. E eu não sabia. Então, assim, eu fiquei lá aguardando. Gente, cena de filme. Sabe assim, quando você fica de um lado pro outro dentro do hospital? Misericórdia. Ajoelhei no hospital, chorei no hospital, gritava no hospital. Ficou eu e a Kedma, irmã Não, dele, deve ser segurava mesmo na minha mão. desesperador. Eu só chorava, eu falava, não, eu vou ficar aqui. E não podia ficar na época esperando ninguém. Saí de operação e eu fiquei. Foi mais de 24 horas operando. Foi mais de 24 horas E operando. você ficou todo esse tempo lá. Todo esse tempo. Depois ainda fui trabalhar virada. Que eu trabalhava do lado. E aí, o médico, depois de metade da operação, chegou e falou comigo. Eu operei ele de costas, agora eu vou operar ele de frente. Eu, como assim? Como assim? Pelo amor de Deus, o que que é isso? Ele a gente vai abrir agora pela frente. Eu falo, olha, loucura. Deixa eu ver ele pelo vidrinho. Sabe que nem vidro de quando tem parto? Sim. Na minha cabeça era isso. Pra poder só olhar, Ah, né? por favor, eu preciso só ver ele. Não pode. Eu quero entender o que tá acontecendo. Não deixava. E são detalhes que eu acho importante falar, que tipo, é como se fosse um filme mesmo. E eu fiquei ali naquela sala e passavam macas direto o tempo inteiro de pessoas saindo da operação. E o que dava pra ouvir com essas macas passando era um degrau. Então a maca passava por um degrau e se eu tava cochilando, eu acordava na hora e olhava pra ver se era o André. Então passava defunto e pessoas vivas. Ixi. Pessoas cobertas É. e pessoas que estavam respirando bem depois da cirurgia. E eu ficava naquela agonia toda hora pra ver se era o André, se era o André. Quando eu vi que era o André que ele passou com balão de oxigênio, o médico correndo, entrando pra UTI e falou, como eu te falei, ele não vai mais respirar, ele não vai mais comer, ele vai ficar olhando só pra cima, esse é o diagnóstico, vou entrar com ele. Um outro momento você visita no horário da visita. Consegui entrar na sala da UTI quando ele tava agoniando com o cano, né? Como chama o cano que colocaram? Entubado. Entubado. né? Então, ele ficava tentando falar e aquela E não- Porque eu agonia. acordei, na verdade, né? E não Quando era você pra tá acordar. entubado, você não acorda, Mas você né? já sabia desse diagnóstico que poderia acontecer. Não, eu... Não A sabia. doutora falou Não. com você no elevador. Não. Falou... Antes da sua operação, Isso, né? é verdade. O que ela verdade. falou pra você? Não, mas ela não falou isso, né? Da tetraplegia. Ela falou da tetraplegia. Como mesmo. foi? Porque assim, na hora que eu tava lá na UTI, antes de ir pra operação, eu falei com a doutora Não, assim, quero. É que ele toma muito medicamento, a boca dele vai secando. Se quiser mais, a gente pega mais. Pega mais, cá, por favor. Eu posso pegar um dos suquinhos aqui? Fica Que à aí... vontade também, ó. Eu perguntei pra ela assim, doutora, como que é o meu quadro, né? Eu vou sair dessa situação. Ela falou assim, André, tem situações em que você sofre um trauma na medula, ela só incha, assim, tem uma luxação,
E aí a pessoa fica paralisada, mas depois já volta. Mas no seu caso já passou o tempo Você vai e você vai ficar assim. E Como que aí, recebe um diagnóstico desse, né? Exatamente. Como que Como se que- sente? Porque a eu pessoa queria fica sempre também assim. entender. Como que Passa foi na seu cabeça. sentimento na hora e agora? Na hora é aquilo, né? Eu respirei fundo e falei, vou confiar em Deus. Sim. E eu tô confiando, né? Sim. Entendeu? Eu acho que Mas você não sabia que se você fizesse a operação, tinha reverteria. esse risco também de não falar, de não... Ah, não, disso não. Isso ele não Não sabia de sabia. nada. Acho que eles estavam poupando ele Entendi. também, né? Pra pessoa não ficar muito nervosa, né? E Não, acho que não, nem pode. Não pode falar, né? Ele Entendi. acordou. depois Aí o bicho pegou. Por isso que É, tem aí- alguém pra assinar. tem um negócio. Depois o bicho pegou. pegou e tá pegando. Não é uma coisa Ah. assim, sofreu acidente, acabou, tá bonitão aqui, tá tudo bem? Não. A cadeira de rodas é o menor dos problemas. Na verdade, não tem problema nenhum. O problema é você ficar sentado em cima da cadeira de rodas, né? É, porque isso acarreta várias complicações, né? Que Então, é. tem infecção urinária, isso que eu sofro bastante, né? É. Infecção urinária, tem bastante, tem que fazer fisioterapias para não Atrofiar. atrofiar e Porque enfim. fica sempre numa posição, né? Isso, Então, sempre numa posição. é por isso que vai agravando cada vez mais. É, E essa marquinha que ele tem, que é o que eu queria falar, né? Uhum. Essa daqui é da traqueostomia, que hoje em dia acho que todo mundo vai, infelizmente, que é. saber o que é por conta do Covid. Covid. Sim. Que muita gente teve que ser traqueostomizado. Mas aí eu o vi mordendo aquele tubo, e aí o médico falou, precisamos fazer uma traqueo. E ele não queria, eu não vou perder minha voz, não quero. Foi o único É. momento que ele conseguiu falar, não quero. Eu falei, André, precisa. A irmã conversou com ele, né? Uhum. E aí fez. E aí foi uma jornada de 3 meses no hospital. Foram 3 meses, né? 3 O André vezes. na UTI, 3 meses.